Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamento, e hoje eu vou falar aqui sobre o diálogo que destrói, acaba com o seu casamento. Sabia que o diálogo, a comunicação errada, pode acabar com o seu casamento? Por que que isso acontece? É sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Sabe aquela situação que você está assim dentro do seu casamento e que você não sabe ali como conversar com seu marido, você já não sabe como resolver as situações, quando vai conversar sempre acaba em brigas. Então, esse diálogo é um diálogo destrutivo, ele destrói, ele acaba ali com o seu relacionamento, com o seu casamento. Então, é preciso ter o diálogo correto. E por quê? Como que a gente faz esse diálogo? Parece que você nem conhece mais essa pessoa. Será que esse marido, essa pessoa que eu escolhi é o mesmo? Será que ele mudou depois do casamento? Porque a gente se entendia, era tão bom, por que que hoje a gente não consegue conversar? E é sobre isso, eu vou te explicar aqui o porquê que isso acontece. E se você ignora e acha que tá tudo bem, o casal discute mesmo, é briga de casal, faz parte aí do relacionamento, Silvana. Brigar, discutir, é normal. Isso faz parte. Se você se conformar com isso, cada vez mais vocês vão se distanciar e perder a conexão entre vocês. Você vai entender que você vai entrar aqui em estágios que vai cada vez mais afastar e destruir, acabar aí com o seu casamento. Então, por isso, você tem que tomar essa consciência. E não dá para fingir que está tudo bem. É como se você fosse viajar. Imagina que você está indo viajar e você descobriu que o carro que você está indo viajar ele está com defeito. Olha, esse carro está apresentando defeito, precisava fazer uma manutenção antes de viajar, mas eu vou arriscar. Eu vou continuar assim mesmo, vai estar tudo bem. Daqui a pouco esse carro para de engasgar aí, quem sabe ele não funciona no meio do caminho, e aí a gente procura ajuda. Vamos ver, vamos levar, vamos viajar assim mesmo com o carro com defeito. É mais ou menos isso que você faz com o seu casamento quando você finge que não está acontecendo nada. Você finge que essas conversas, com essas brigas, com essas discussões que estão cada vez piores, você não consegue resolver o que você precisa resolver, é fingir que está tudo bem. E é como se você estivesse ali. Então vamos continuar a viagem. Vamos continuar essa jornada aí, essa viagem do casamento com o carro com defeito. Então é preciso, primeira coisa, tomar consciência que existe um problema aí e você querer resolver. Mas você pode até pensar aí, mas Silvana, eu já tentei de tudo, eu não consigo conversar, o meu marido é muito grosso, a gente não consegue conversar, cada vez que a gente vai conversar, destrói mais ainda, e eu consigo, as pessoas de fora me entendem muito mais. Eu consigo conversar muito mais com as pessoas de fora do que com meu marido. Meu marido não me entende. Ele não entende o que eu falo. Eu converso com meu marido e ele nunca está me entendendo. A gente só discute mais. E eu ainda observo que parece que ele é melhor também em se relacionar com outras pessoas do que comigo, com os amigos do trabalho, com as pessoas da família. E aí você começa a perceber ali que tem um problema nessa comunicação. E aí você vai falar, Silvana, não tem jeito, já tentei de tudo. Já não sei mais o que fazer para conversar aí com meu marido sem a gente brigar, sem a gente discutir. E é aí que eu tenho para te dizer que existe sim a forma correta de ter o diálogo. Porque esse diálogo que vocês estão tendo hoje é que está acabando com o casamento de vocês. Esse diálogo vai destruir o seu casamento se você não despertar para isso, se você não perceber que existe outro meio. Então me diz aí, esse diálogo destrutivo, quando você pensa que nada está resolvendo no seu casamento, por que que isso acontece, Silvana? Primeiro você tem que entender que quando você conheceu o seu marido, quando você quis conquistá-lo, quando você estava no início do relacionamento, a conversa de vocês era o quê? Buscando construir, buscando conquistar, buscando sempre ali, era um diálogo construtivo. Vocês tinham tempo um para o outro, vocês davam atenção um para o outro, porque o que você queria quando você conversava com seu marido? Você queria conquistá-lo, você queria fortalecer aquele relacionamento. Então, nem sempre foi assim. Ali no início,
o comportamento era diferente. Você estava ali naquela fase de conquista. E me diz, como é que você conquistou o seu marido? Como é que vocês alimentaram esse relacionamento e construíram um relacionamento sólido? Como é que vocês chegaram ao casamento? Através da comunicação, através do diálogo. Que por mais que naquele primeiro momento você tenha olhado, se apaixonado, achado a pessoa interessante, a, a forma de conquistar foi através da comunicação, foi falando as coisas que vocês falaram. E a comunicação, ela não se restringe só às palavras. É como eu me comporto, no meu olhar, como o olhar fala, não é? Com o olhar, quanta coisa a gente pode dizer. É com o comportamento. Muitas das vezes a pessoa fala uma coisa, mas o corpo tá debochado, tá nem aí. O corpo mostra, o corpo fala também. Então a gente demonstra, a gente se comunica o tempo todo. E é através dessa comunicação que a gente vai construir nosso casamento, nosso relacionamento, ou a gente vai destruir. É a comunicação a base de tudo. Se eu tenho algo para resolver, se eu tenho um conflito para resolver, como eu resolvo? Através da comunicação. Então, ali no início, nessa conquista, no início do seu relacionamento, você estava ali tendo diálogos construtivos. E havia também aquele medo, né? Aquele medo de perder, porque estava tudo muito novo, tudo no início. Então, esse medo, com a busca do diálogo construtivo, vocês foram construindo cada vez mais esse relacionamento. E aí, quando vocês vão morar juntos, o que acontece com esse diálogo, com essa comunicação? Esse diálogo que era bom começa a destruir. Porque ali, naquele iniciozinho, quando vocês começam a morar juntos, no primeiro ano, nos primeiros meses, você até vai tolerar algumas coisas. Você vai deixar uma toalha molhada, talvez um xixi na tampa, um jeito diferente de apertar a pasta. De repente, ele não te ajuda muito com as tarefas do lar, e aí você vai tolerando algumas coisas. Mas com o tempo, o relacionamento vai ficando diferente. E aí vocês começam a dizer assim: ah, a gente não precisa dizer eu te amo todo dia. Você sabe que eu te amo? Aí o outro vira e fala assim: ah, a gente não precisa trocar presentes mais. Afinal, a gente tem que pagar as contas da casa, a gente não tá com muito dinheiro, então não vamos trocar mais presentes. Isso era coisa lá do namoro, daquele início, agora não é tão importante mais. E aí o outro começa a reclamar: puxa, mas nada do que eu faço para você tá bom, tudo você reclama, tudo que eu faço para você, você vem com uma reclamação. E aí você começa ali a não conseguir resolver os problemas. É tudo um monte de reclamação, ninguém está satisfeito com nada, o outro não consegue resolver aquela conversa, vocês não conseguem se comunicar. E você, no final, além de não conseguir resolver aquela situação, aquele conflito que vocês precisam resolver, você ainda sai se sentindo culpada. Sentindo culpada, porque ele de alguma forma te envolveu naquela conversa e você achou que, puxa, será que fui eu mesmo que errei? Será que eu tinha que ter feito diferente? E aí você vai sentindo cada vez mais triste, vai sentindo desanimada, porque você percebe que você não consegue mais resolver, que o que você está fazendo não está mais construindo nada. E é assim que você vai se sentindo. E quando você percebe que aquele diálogo que era construtivo lá no início do casamento, agora é o que está acabando aí com o seu casamento. E é essa sensação mesmo de não conseguir resolver. É como se fosse um carro preso assim num atoleiro, sabe? A roda fica ali, né, girando freneticamente, mas ele não sai do lugar e não chega a lugar nenhum. Certa vez eu fui ao sítio visitar o meu pai. Meu pai tem um sítio e ele ia dormir lá, ia passar o dia lá. E eu fui só para almoçar, eu não ia ficar lá para dormir. E aí deu uma chuva que assim eu não consegui sair naquele momento e eu fiquei esperando aquela chuva passar, aquele momento de poder ir embora. Quando eu fui embora, eu me deparei com uma barreira que tinha caído na estrada de chão, e eu fiquei exatamente nessa situação.
e o carro não saía do lugar e eu não conseguia. Eu precisei o quê? De colocar outro tipo de situação ali, porque no barro eu ia continuar ali patinando e não saía do lugar, o carro não saía do lugar. Foi preciso colocar cascalho, colocar outra coisa, outros ingredientes ali para que eu pudesse ter uma terra sólida para sair dali. E é assim também no casamento. Você fica ali parecendo que tudo que você faz, você não sai do lugar. Por mais que você fala, quanto mais você conversa com seu marido, parece que as coisas só pioram com discutindo. E é esse diálogo que era maravilhoso no início, o que aconteceu agora? Ele está destruindo a forma de você falar. Você já não tem mais paciência, você já não tem mais aquele carinho para falar aquelas coisas que você tolerou ali no início, agora já não dá mais para tolerar. Que saco, já falei para não deixar essa toalha molhada, já falei para não bagunçar essa gaveta, já falei que isso fica nesse determinado lugar e ele coloca num lugar que você não gosta. E tudo isso vai desgastando e vai acabando com o casamento. É com as palavras que você edifica, é com as palavras que você destrói. E como estão as palavras no seu casamento? E aí o que acontece? Por que a gente tem também essa característica, né, de mostrar o nosso melhor, a nossa luz, o que a gente tem de bom para as pessoas lá fora? A gente fica ali rindo para as pessoas, mostrando que a gente é simpático, você vai ficar feliz ali. E quando chega em casa, você mostra o seu pior. É aquela situação, né? Você tira a máscara e aí é ali que você mostra o seu pior. Por quê? Você tem que mostrar o seu pior para a pessoa que está com você, dividir a intimidade. Tudo bem que você não tem que esconder do outro, não tem que ficar usando máscaras. Mas por quê que quando chega em casa é sempre o pior? Por que você entra nessa fase? E é o que eu vou explicar aqui. Porque quando você casou, vocês tinham conversas construtivas, e aí você vai ficando de saco cheio, e essa conversa que era construtiva começa a ser a destruição do seu casamento. Porque você não sabe falar, você já não sabe conversar, você vai perdendo a paciência, e aí você vai entrar num estágio de isolamento e de distanciamento. Sabe aquela fase em que você fala assim: caramba, o meu marido, a gente está distante um do outro, parece que a gente não se ama mais, parece que a gente não tem mais a ver, eu estou ficando cansada do casamento. Quem aí já sentiu isso? Coloca para mim. Coloca nos comentários. Pô, você pode estar sentindo isso hoje, você pode ter sentido em alguma fase, você pode ter sentido em algum momento. Coloca aí. Em algum momento você já teve essa sensação? Coloca eu. Já passei por essa fase aí de isolamento e distanciamento. Quando eu percebi, a gente estava ali, parecia que eram dois estranhos. A gente estava ali sem conexão, sem vontade de se relacionar. Quantas mulheres me enviam até que começa a perder a vontade de ter intimidade, a vontade de estar com o outro. E tem como resolver isso? Claro que tem. Mas primeiro você precisa tomar consciência de que isso está errado, do que você está errando. E aí você entra nesse estágio de isolamento e distanciamento. Isso aí, várias pessoas colocando eu. Eu também já vivi isso, tá? Por que eu sei disso? Porque, além de estudar das minhas formações, eu também já passei por esse estágio aí de isolamento. Porque quando você não sabe o que fazer, esse diálogo, essa conversa, ela vai desgastando. Você não vai sabendo o que falar, como falar mais. E aí, fica aqui comigo, que eu vou falar para você o que acontece. São 3 estágios que tem dentro desse isolamento. São 3 comportamentos que acontecem aí. O primeiro é que você percebe a gravidade do problema. Espera aí, a gente não está conseguindo ter uma comunicação sadia. A gente não está conseguindo conversar. Então, esse é o primeiro estágio. Você percebe ali que há um problema grave no seu casamento. E aí, você sente que é uma situação complexa. Eu não consigo resolver, sozinha eu não estou conseguindo resolver, eu não consigo conversar com meu marido, a gente não consegue se entender. E aí você começa a ficar ali amargurada,
você começa a ficar frustrada, se sentindo triste, porque você queria, na verdade, resolver essa situação. Você não queria estar vivendo isso. Então, esse é o primeiro estágio. É você tomar consciência, você perceber que há esse problema grave na comunicação de vocês. E aí você vai para uma segunda fase. Essa segunda fase é que você sente que está inútil, parece inútil conversar com o outro. Porque quanto mais eu converso, mais as coisas pioram. Se eu começo a falar de determinado assunto, vai piorar cada vez mais. Aí o que você começa a fazer nessa fase? Você começa a resolver os problemas conjugais sozinha. Você começa, se eu vou discutir, se eu vou falar com ele, vai brigar, a gente vai discutir, então deixa eu resolver isso sozinha. E você às vezes para até de falar para não brigar. E parece que as conversas não chegam em lugar nenhum. Quanto mais eu converso, parece que a gente não sai do lugar. Então, essa é a segunda fase. Parece inútil conversar sobre qualquer problema, você não consegue resolver nenhum problema, nenhum conflito. E aí vem a terceira fase, que vocês começam a levar vidas paralelas. Quantos casais moram na mesma casa, mas com universos diferentes? Cada um fazendo coisas diferentes. Não tem conexão. A gente mora na mesma casa e fala que está casado. A gente dorme até na mesma cama, mas parece que são dois estranhos. A gente começa a não ter hábito de refeições juntos. Parece que cada um tem um interesse diferente. A gente não quer mais fazer as mesmas coisas. E aí, naquele tempo livre que era para vocês estarem juntos, na maior parte do tempo ali daquele tempo livre, vocês escolhem estar separados, escolhem atividades diferentes. E quando você percebe, cada vez mais, vocês estão vivendo esse estágio de isolamento, de distanciamento, vocês vão perdendo a conexão, perdendo a intimidade entre vocês. Então, peraí, Silvana, aquele diálogo maravilhoso que fez construir o meu relacionamento é o que está destruindo? Sim. Às vezes de forma consciente e de forma inconsciente, porque você não sabe o que falar, você não sabe como falar, e aí você acaba falando coisas que machucam, falando coisas erradas, se comunicando da forma errada, e aí você começa a reclamar, você não me ouve, você não me escuta, e aí você percebe, você vai para essa segunda fase e olha, não adianta. Por mais que eu tente, eu falo, nunca resolve nada. E aí, então, você acha que a solução é se distanciar. E me diz, quanto mais você se distancia, quanto mais vocês se desconectam, qual é o próximo passo disso? Para onde vai parar essa situação? Uma separação. E aí a pessoa fala assim, a gente já não estava mais compatível, a gente não se entendia, a gente não gostava das mesmas coisas, mas na verdade o que você precisava era aprender a se comunicar. Comunicação, diálogo. E você precisa perguntar assim, tá, se então no início o meu diálogo construiu o meu relacionamento, o que eu preciso falar hoje para o meu marido? Vai ser algo que vai construir ou não? Não, não vai, porque se eu falar agora, a gente vai discutir, a gente vai brigar, a gente não vai resolver. Então, o que eu tenho para dizer hoje para ele não vai construir nada, não é construtivo. Então, você precisa aí aprender técnicas de domínio emocional que eu ensino dentro do método Cura do Casamento. E por que, Silvana? Por que eu não tenho que aprender só técnica de diálogo? Porque não adianta você só aprender técnica de diálogo se você não tem domínio emocional. Imagina se eu virar para você e falar assim: você precisa escolher a hora certa de falar. Se você está com raiva, você está querendo discutir, você está à flor da pele, você não vai falar, você vai pensar se é construtivo ou não e vai se calar. Como você vai se calar? Como você vai se calar se você está irritada e frustrada? Você precisa aprender também o domínio da sua emoção. Porque como que eu vou me equilibrar? Como eu vou ter técnicas de diálogo? Como eu vou saber conversar se eu ainda não sei cuidar de mim? Se eu não consigo cuidar do meu equilíbrio, entende? Então, você precisa saber a hora certa de falar, como falar e como resolver esses problemas. Senão, cada vez mais a conversa entre vocês, essa discussão entre vocês, não vai dar em nada e só vai acabar com o casamento.
Então, coloque isso nessa balança, essa conversa, que foi o ponto-chave para construir essa relação. Também é o mesmo diálogo que pode acabar com o seu casamento, dependendo da forma com que você usa isso. Então, a gente precisa aprender o que fazer. Senão, você vai viver esse distanciamento, esse isolamento, e vai chegar à conclusão assim: bem, se a gente não tem mais diálogo, se a gente está assim tão diferente, tão afastado um do outro, cada um agora vivendo uma vida paralela, cada um fazendo aquilo que gosta, o próximo passo vai ser a separação. E você vai olhar o seu, né? Quantas pessoas vendo ali o seu castelo, a sua cena do filme desmoronando e você olhando para ela. Você precisa assumir o papel da sua vida e do seu casamento. E entender que se não está do jeito que você gostaria agora, é porque você precisa aprender algo mais. É só isso. Você tentou tudo o que você sabia. Silvana, eu já fiz de tudo. Você fez de tudo o que você sabia até agora. Mas se você ainda não está feliz, se vocês não conseguem conversar, se vocês não conseguem ter um diálogo construtivo, é porque você precisa de mais. E como que eu faço, Silvana, para aprender isso, para a gente resgatar essa intimidade, aprender essa comunicação? Porque entende que tudo aí está ligado a essa comunicação, é saber falar, saber se comunicar, saber como se comportar dentro do casamento, como tudo isso está ligado, que esse diálogo que construiu o seu casamento pode também ser o diálogo que vai destruir. E é por isso que você precisa voltar, resgatar o que é preciso. E não é o mesmo diálogo. Ah, então eu vou falar com meu marido igual eu falava lá no tempo de namoro. Não é, porque a vida é diferente. A vida dentro do casamento é diferente. A convivência, quando você mora junto, é diferente. Não é a mesma conversa. Não é a mesma forma de agir, o mesmo comportamento. E o mais importante, e eu te digo, quando você pensa assim, o meu marido mudou depois do casamento. E eu posso te dizer com todas as letras, mudou. Você sabe por que ele mudou? Porque você também mudou. A gente muda todos os dias. A pessoa que você é hoje não é a mesma de ontem. Se for, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, porque todos os dias a gente toma decisões, todos os dias a gente vive experiências, todos os dias você recebe informações diferentes. Então a gente muda o tempo todo. Então você quer que o seu marido seja o mesmo lá do início? Você quer que ele fale com você daquele jeito? São momentos diferentes, são pessoas em fases diferentes. E quando você vai recomeçar, você tem que recomeçar com as pessoas que vocês são hoje. E é preciso aprender essa técnica de domínio emocional e técnicas de diálogo de comunicação para você parar aí de cometer os mesmos erros, parar de ficar cometendo esses erros e daqui para frente começar a ter um relacionamento sadio, saudável, onde vocês têm conexão, intimidade, resgatar tudo isso novamente dentro do casamento de vocês. Se você sente que parece que nada que você fala com seu marido resolve, que você não consegue resolver os problemas, a gente não se conecta com as coisas à toa, com as pessoas, com as informações. Então, se você estava aqui me ouvindo hoje, é porque você precisa tomar consciência. E por que a gente precisa tomar consciência e agir? Antes que esse isolamento, que esse distanciamento, por causa dessa falta de diálogo, por causa dessa falta de saber resolver os problemas, antes que isso faça com que vocês se separem de vez, faça com que vocês de fato vejam, puxa, a gente parece agora dois estranhos, Silvana. Então a gente não tem mais jeito. Tem sim. Você só precisa fazer o que tem que ser feito. É porque você hoje não sabe tudo o que você precisa ainda. Aí sim, você precisa passar por essa trajetória, saber como agir, mudar esse comportamento. E aí você vai perceber que é possível transformar, acabar com as brigas e viver um casamento saudável. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e apertar esse sininho de notificações
para você receber mais conteúdos que eu posto aqui. Até mais!